Então, a gente está aqui agora na modalidade online, né, para acompanhar o trabalho de dissertação da engenheira Larissa Quadros, que tem como tema proposta de implementação BIM na matriz curricular de um curso de engenharia civil, um estudo de caso. A orientação foi realizada por mim, André Lubeck, e pelo professor Eduardo Páquila, que deve estar chegando em alguns minutos, co-orientador do trabalho. Agradeço já pela participação das professoras Regina e Elisandra, que vão nos ajudar a melhorar o trabalho a partir da sua arguição. Larissa, tu tens de 40 a 50 minutos para fazer a apresentação, tá? Tu não sei, tu está tentando ajustar alguma coisinha? Não, tá tudo certo. Eu não sei o que tu fez aí, mas tu trouxe uma tela meio por cima do que a gente está vendo aqui. Eu vi. Tá. Então, a partir de agora, tu tens os 40 minutos. Boa sorte e usa o tempo como tu achar melhor, tá? Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos a essa banca de defesa de mestrado. Estou muito feliz de poder estar apresentando esse trabalho para vocês e vamos dar início, então, à nossa apresentação. Quando a gente fala de BIM, a gente tem uma grande rede de pessoas envolvidas na difusão dessas metodologias. E uma delas é justamente as instituições de ensino, que precisam estar alinhadas para ajudar nessa difusão de BIM. Desde 2018, aqui no Brasil, a gente vê diversas estratégias do governo sendo promovidas, começando com a estratégia BIM-BR lá em 2018, que atualmente ela já teve 5 atualizações, tendo uma nova atualização deste ano, de janeiro. A gente teve o projeto Construa Brasil, que a partir dele se desdobrou as células BIM, que começou com 2 universidades federais e hoje já se estende por mais de 23 universidades. Com isso, a gente tem também o portal BIM Acadêmico, que já traz uma gama de publicações, artigos que a gente pode estar pesquisando e também o nosso plano de implementação BIM para o âmbito acadêmico. Então, a gente vê que é um ambiente muito propício para a gente estar falando sobre BIM. O objetivo principal desse nosso trabalho é justamente apresentar o estudo de caso da proposta de implementação BIM na matriz curricular do curso de Engenharia Civil na Universidade Federal de Santa Maria. Com os nossos objetivos específicos, a gente buscou elaborar uma matriz de maturidade BIM para mapear a maturidade atual do curso anterior ao início do nosso processo de pesquisa, utilizar o método proposto por Kekuchi para mapear as disciplinas da matriz curricular que possuem interface com o ensino de BIM, propor e aplicar um projeto piloto alinhado com as metodologias e os objetivos declarados pelo núcleo docente estruturante do nosso curso e elaborar um roadmap para a implementação BIM para que a gente possa manter essas ações ao longo do tempo e que isso não se perca. Dentre as justificativas, a gente consegue observar que entre 2017 e 2024, a gente teve aí 5 decretos federais referentes à estratégia BIM-BR. No atual decreto, é citado como um dos objetivos justamente estimular a capacitação e a formação profissional em BIM. E um dos ministérios que faz parte do comitê gestor é justamente o Ministério da Educação. No contexto do nosso estado, do Rio Grande do Sul, temos também um decreto estadual que visa implementar e fomentar o BIM. Temos hoje já o LABIM, que é o nosso escritório que faz os estudos sobre BIM do governo estadual, e temos a URGS como um membro também da rede de células BIM, que já possui há algum tempo linha de pesquisa em gestão e projetos BIM, e também já possui diversas publicações sobre o tema. E apesar da gente ter esse fomento aqui no nosso estado, esse ano saiu uma pesquisa da CEBIM Minas Gerais, juntamente com o BIM Fórum Brasil, que apresentou um dado muito relevante, que apesar das pessoas que estão atuando na esfera pública conhecerem a lei de licitações, que aborda o uso preferencial de BIM, mais de 60% dos entrevistados considera seu conhecimento ainda sobre BIM nulo ou baixo. O que demonstra que a gente tem um caminho muito longo a percorrer e que a gente precisa, sim, fomentar
que o BIM seja comentado e ensinado e capacitado esses profissionais. E o FSM tem uma grande relevância no estado, porque somos a segunda maior universidade, quando falamos do curso de Engenharia Civil, e estamos aqui justamente para auxiliar nessa disseminação e nessa formação de profissionais habilitados. Na nossa revisão bibliográfica, a gente usou como fontes a Scopus e também o portal BIM Acadêmico, onde a gente conseguiu reunir aí 122 artigos de grande relevância para esse estudo, junto com outras 19 referências sobre o tema que nós já tínhamos conhecimento. Falando um pouco sobre as DCNs de engenharia, elas trazem hoje tanto habilidades técnicas que são inerentes à profissão que a gente precisa trazer aos alunos, quanto habilidades que são as nossas soft skills, né? Habilidades de gestão, planejamento, comunicação, liderança, e são habilidades que o BIM pode trazer para a gente ajudar o professor a estar ensinando o aluno. Dentre as experiências observadas na nossa pesquisa, a gente encontrou 20 trabalhos que abordam BIM com relação à tecnologia, então que são ensino de softwares, 16 trabalhos que abordam o BIM como uma adoção de metodologias de ensino e processos inovadores, onde a aprendizagem baseada em projetos foi a metodologia mais utilizada. E a gente teve 3 trabalhos que trazem uma visão holística sobre o ensino de BIM, a partir da mudança da matriz curricular para abordar BIM. E apesar de ser bem mais complexa essa visão, essas alterações, elas permitem o aluno ter uma vivência de BIM num período muito maior, porque ele consegue falar de BIM e vivenciar o BIM do início ao fim do curso. Então, eles conseguem ter um entendimento e uma maturidade muito maior depois de formados. Falando, então, como iniciar, então, essa implementação. A partir do BIM Planning Guide for Facility Owners, que é um documento da Universidade da Pensilvânia, ele cita, então, 3 fases que a gente tem que passar. Começando por avaliar o estado atual da organização, que seria o nosso diagnóstico inicial para entender onde estamos, passando por alinhar os objetivos BIM da organização e olhar para o futuro, o que a gente deseja alcançar, e por terceiro, realmente avançar com estratégias definidas e bem planejadas. Para a gente cumprir, então, esse primeiro avaliar, a gente pode fazer a tradução dentro da instituição de ensino para a matriz de maturidade BIM, que é uma matriz justamente composta por 16 critérios divididos nas áreas políticas, processos e tecnologias, com pontuações que vão do pré-BIM até o otimizado. E a partir da pontuação, que a universidade conseguir ali, a gente vai traduzir isso para um percentual e vai classificar como que está o nível de maturidade BIM da instituição. A gente pode também utilizar, então, a análise de matriz curricular para verificação de interface BIM, que foi uma metodologia proposta por Kekuchi e Amorim, onde a partir dessas caixinhas visuais, a gente vai analisando diversos quesitos de cada um dos nossos componentes curriculares para apresentar visualmente quais desses componentes possuem maior interface com o BIM. Para a gente avançar, então, né, e entender onde a gente quer chegar, existem vários autores que trazem algumas estratégias, como, por exemplo, determinar o nível de implementação BIM que a gente deseja alcançar, ter uma estrutura acadêmica alimentada por pesquisa, por profissionais, por outros interessados que venham do mercado de trabalho, realizar planos estratégicos iniciais, utilizar os conteúdos BIM nos currículos, utilizar novas metodologias de ensino, incentivar a autoaprendizagem dos alunos para ferramentas BIM, o compartilhamento entre informações. E por último também, mas não menos importante, é incluir as últimas tendências do mercado da era digital. Então tem gêmeos digitais, aprendizado de máquina, Big Data, inteligência artificial e todos os outros que forem surgindo daqui para frente, para que a universidade esteja sempre à frente dessas mudanças. E como, então, que a gente pode fazer para sair desse nosso estado atual e chegar nesse nosso estado desejado? A gente tem hoje o framework da IMAC, que foi proposto por McDonald, onde ele vai trazer 4 níveis de utilização dos nossos modelos BIM. Começando por utilizar ele apenas para ilustrar conceitos chaves,
passando por manipular esses modelos, realmente aplicar os conhecimentos prévios para construir um modelo e, por último, a colaboração entre diferentes alunos. E outros dois que a gente tem é o modelo T, de Turkey, onde ele traz o modelo BIM como sendo o nosso modelo central, e todas as disciplinas do currículo elas vão se interligar a esse modelo, porém elas ainda vão ter a sua parte técnica aprofundada de acordo com a sua ementa, mas todas vão se comunicar a partir desse projeto em BIM. Já o modelo de Forsyth, Jupp e Solrey, ele utiliza modelos virtuais de construção, que são modelos prévios que são apresentados aos alunos com problemas verticais. E a partir desses problemas, os alunos vão tendo contato com cada um desses modelos virtuais e vão aprendendo a metodologia a partir desses modelos virtuais. Falando então da nossa metodologia. A gente utilizou, então, 4 etapas para fazer esse estudo de caso. Começamos com a avaliação diagnóstica da instituição, passamos para os objetivos BIM e o planejamento estratégico do que seria feito, a aplicação do projeto piloto e, por último, criação de um roadmap para a implementação BIM. Na etapa 1 de diagnóstico, a gente fez a utilização da matriz de maturidade BIM, onde ela vai apresentar cada uma dessas cores, então em amarelo, políticas, processos e tecnologias. E para cada um desses critérios, que são 16, ele traz 5 proposições. Então, a gente vai fazer a leitura de cada uma dessas proposições e entender onde que a nossa instituição vai se encaixar no nível atual. E, a partir disso, vai colocar a pontuação referente ao critério que foi selecionado. A partir disso, a gente vai, então, transformar essa numeração em um percentual para classificar se estamos no pré-BIM ou até o otimizado e do sem maturidade até o muito alta maturidade. A gente também utilizou o método de análise de interface BIM, onde a gente vai estar analisando esses 4 critérios, que são relação entre o componente curricular e o paradigma BIM, conteúdos da modelagem que a gente pode trabalhar, etapas do ciclo de vida da construção e disciplinas de projeto que a gente pode trabalhar. Essa metodologia, ela utiliza, então, esse quadro. A gente utilizou para esse trabalho a planilha que foi adaptada e que está hoje dentro do portal BIM Acadêmico, pois é a metodologia que está sendo implementada também nas outras universidades da rede de células BIM. Então, a partir desse quadro, a gente consegue ver que a gente vai analisar esses 6 critérios de análise, que são os conceitos que a gente pode abordar na disciplina, as competências BIM que a gente consegue abordar, se a gente tem, como que será, se é conceitual ou se é prática essa disciplina, quais elementos do ciclo de vida de uma construção a gente é capaz de abordar, quais disciplinas de projeto, e se há essa integração com outras disciplinas do mesmo semestre, se a gente consegue integrar com disciplinas de semestres diferentes ou até mesmo de outros cursos, como, por exemplo, engenharia e arquitetura. Então, todas essas análises a gente vai fazer dentro desse quadradinho e vai pintando aquelas afirmativas que a gente entende que são possíveis para essa disciplina. Nessa análise, a gente iniciou por 2 frentes. Eu comecei a fazer uma análise enquanto mestranda, a partir do PPC do curso, e também a gente solicitou para os alunos que estavam participando do projeto de pesquisa também fazerem a análise deles. Então, a gente separou, cada aluno pegou algumas disciplinas e depois a gente sentou numa mesa, se reuniu para a gente avaliar o que cada um tinha pensado para a disciplina, de acordo com o seu conhecimento prévio, de acordo com o que imaginou, para a gente realmente ter essa visão mais holística. E com isso a gente ter esse fechamento do que a gente entendia como como a interface BIM a partir do que a gente tinha feito de análise. Partindo para a etapa 2, que são os nossos objetivos BIM e planejamento estratégico, a gente iniciou então com uma reunião junto com o NDE.
Nesta reunião, né, a gente acabou escolhendo o NDE porque recentemente o curso passou por uma atualização da matriz curricular. Então, esse núcleo ele já está muito familiarizado com o que é o PPC do curso, quais são os objetivos, quais são as disciplinas, como que elas estão organizadas. Então, eles tinham esse entendimento para a gente conseguir ter esse diálogo de onde o BIM poderia se encaixar. Então, a gente apresentou os resultados da etapa 1, discutiu sobre como o BIM poderia realmente trazer essas melhorias para o curso, definiu os objetivos que eles entendiam que o BIM poderia estar auxiliando e definiu uma trilha de formação com 4 disciplinas para a gente realmente elaborar o nosso projeto piloto. A partir disso, a gente reuniu os professores dessas 4 disciplinas do projeto piloto, que nenhum deles fazia parte do NDE. Então, a partir de uma nova reunião, a gente apresentou os resultados de novo lá da etapa 1, apresentou conceitos fundamentais de BIM para alinhar o entendimento de todos os professores que estavam participando. Daí a gente apresentou e discutiu algumas alternativas para o projeto piloto. Então, a partir daquelas 4 disciplinas, né, que o NDE definiu, eu comecei a pensar em quais alternativas a gente poderia utilizar. Então, lá na indústria, quando a gente vai fazer um projeto em BIM, a gente precisa de um BEP, que é um plano de execução BIM. Então, eu pensei, por que não a gente utilizar o BEP, que a gente usa lá na indústria para um projeto, e trazer isso para dentro da disciplina? Ou da disciplina, ou de um projeto da disciplina, ou quem sabe a gente elabora projetos padrões para a gente apresentar diretamente para os alunos e eles manipularem esses projetos. Quem sabe a gente faz videoaulas com conteúdos básicos ou videoaulas com tutoriais para os alunos aprenderem os softwares. Então, a gente foi discutindo tudo isso. Algumas alternativas não eram viáveis, outras a gente acabou adaptando do que era a ideia inicial até a gente chegar no nosso planejamento em conjunto. E uma das coisas mais interessantes foi que a gente realmente conseguiu conversar entre esses professores. Então, cada um mostrou como era a sua disciplina, como abordava o seu projeto, para a gente conseguir criar uma linha de raciocínio onde o conhecimento ele realmente vai sendo ampliado ao longo dos semestres, e não que sejam várias coisas separadas entre elas. Então, a gente mantém essa linha de raciocínio do início ao fim do nosso projeto piloto. Na etapa 3, então, que seria a aplicação, eu fiz a organização dos Moodles da disciplina. Então, foi a plataforma escolhida para a gente realmente fazer essa organização do nosso projeto, onde lá dentro eu tentei trazer a correlação com o BEP. Então, o que a gente teria num BEP para fazer um projeto, né? As informações do cliente, a gente vai ter as informações de coordenadas, de como que vão ser utilizadas, informações de quais softwares a gente vai utilizar. Então, eu tentei trazer todas essas informações inerentes do BEP para dentro do Moodle e também trabalhar com a questão da organização, que é algo muito importante quando a gente está falando de BIM. Ter organização e ter as coisas claras e bem ajustadas para que todo mundo saiba onde procurar a informação que é necessária em determinado momento. Foi feita, então, também a gravação e organização de videoaulas sobre BIM, onde essas videoaulas elas apresentaram conceitos que são amplamente difundidos sobre BIM, conceitos que são apresentados por Eastman, por Succar, pelos decretos estaduais e federais que a gente tem hoje em vigor, e também pela norma ISO 19650, que trata aí o gerenciamento das informações de projeto. E foi feito também a participação nas aulas inaugurais de cada uma dessas disciplinas. Então, eu fui e expliquei como seria o projeto, por que a gente estava fazendo isso, o que a gente esperava dos alunos, mostrei o Moodle, como eles iam encontrar as informações para fazer esse alinhamento com todos que estariam participando. E então, os professores e os alunos fizeram essa utilização durante um semestre para a gente avaliar como que tinha sido essa experiência. Na etapa 4, então, a gente aplicou questionários com escala de satisfação e aprendizagem de 1 a 5. Então, 1 seria não satisfeito ou não aprendi nada, e 5, muito satisfeito, estou dominando o assunto. Para os alunos, a gente fez 12 perguntas e para os professores, 6. Então, na dos alunos, a gente incluiu perguntas acerca dos conteúdos que estavam nas aulas gravadas. Então, para entender se eles tinham conseguido compreender
os fundamentos do BIM que estavam lá naquelas aulas, e dos professores era mais em relação à disciplina e a aprendizagem dos alunos que cursaram essa disciplina ao longo do semestre. Depois a gente convidou todas essas participantes para fazer uma entrevista online, para a gente realmente entender algumas nuances do que apareceu nessa pesquisa inicial, para a gente poder coletar maiores dados e poder aprofundar um pouco mais a nossa pesquisa. A partir desses resultados, foi feita então essa criação do roadmap, que seguiu justamente a metodologia deste livro, que é Roadmapping, e que ele traz como fazer essa estruturação. Então, a gente começou montando a arquitetura do nosso roadmap, então é selecionando ali quais os prazos temporais que a gente vai ter, quais os campos de análise a gente vai ter. Então, foi utilizado justamente os campos de análise políticas, processos e tecnologias, porque são os campos de análise que a gente tem do diagnóstico, para a gente poder fazer esse comparativo. Foi também levantado daí os objetivos futuros, então, a partir de tudo que a gente conversou, de tudo que a gente viveu, onde que a gente consegue enxergar que é possível chegar, que a gente conseguiria dentro da instituição neste período de tempo. A gente levantou o estado atual, então como que estava antes de iniciar o diagnóstico, depois como que ficou após a aplicação do projeto piloto, e então delimitando entre a aplicação do projeto piloto e os nossos objetivos futuros, quais seriam as ações intermediárias que a gente poderia estar adotando. E essas ações intermediárias, elas levaram em consideração, então, tudo que foi apontado pelos professores e pelos participantes do projeto piloto para poder fazer essas ações futuras. E, por fim, a gente traçou, então, os caminhos que poderiam ser seguidos. Então, qual ação vai gerar um resultado para a próxima ação, né? Então, se eu quero, por exemplo, que os professores saibam BIM para poder dar o auxílio aos alunos. Bom, para mim chegar nisso, eu vou precisar capacitar eles antes. Então, a gente vai lá e traça esse caminho, ligando essas duas ações, para a gente entender o que precede o quê e como a gente pode fazer essa adoção ao longo do tempo. Falando, então, dos nossos resultados. Na etapa 1, onde a gente fez a matriz de maturidade BIM, a gente encontrou os critérios com pontuações entre 5 e 30 pontos. Não tivemos nenhum critério avaliado como otimizado. E o que a gente percebe é que não tem um padrão, a gente não tem uma área mais desenvolvida do que as outras. A partir do nosso gráfico de aranha, fica bem claro que as ações, elas são bem homogêneas, digamos assim. A gente consegue perceber que há esse desenvolvimento em todas as áreas de maneira parecida. Entre os critérios que apresentaram menor pontuação, a gente cita aqui a capacitação docente, porque a gente não tem nenhum incentivo a isso hoje no curso, o ensino de BIM, que realmente não tinha sido inserido em nenhuma disciplina, e justamente por isso a gente consegue ver que não há um planejamento da instituição para apoio e fomento ao ensino de BIM. Então, a gente tinha ações dos alunos, mas sem ser nada planejado institucionalmente. Isso também pode ser visto a partir dos critérios com maior pontuação. Então, apesar de não ter um planejamento, dentro da visão institucional BIM, a gente conseguiu perceber que o BIM é sim enxergado como importante, mas ele ainda não era uma prioridade como metodologia dentro do processo de ensino-aprendizagem. Na iniciação científica, a gente também conseguiu ver que, apesar de não ter nada formalizado, existem sim ações individualizadas de professores e alunos que produzem pesquisas e artigos dentro da área de BIM. E a gente tem, então, publicações esporádicas, que não têm uma periodicidade, porém elas têm já um alcance tanto de congressos regionais como congressos nacionais. Isso nos deixou bem contente, porque mostra que já tem um caminho inicial do BIM dentro da instituição e que há, sim, interesse nesse assunto por parte da nossa comunidade acadêmica. E com isso, a gente fez uma pontuação de 38,7%, o que deu dentro do nosso
nível de maturidade inicial com uma baixa maturidade. Então, a gente está quase passando ali para o C, que seria o nosso definido, mas a gente vê que é muito legal que mesmo sem ter nenhuma ação planejada, a gente já não estava, né, no nosso pré-BIM, a gente já tinha conseguido fazer esse avanço mesmo com ações esporádicas dentro da instituição. O nosso diagnóstico BIM, então, essa análise de interface BIM, essa é a carinha que ele ficou. Foram utilizadas essas 3 cores, que são as cores que são apresentadas dentro do PPC do curso. E o que a gente consegue perceber é que as disciplinas iniciais lá dos conteúdos básicos, elas vão possuir menos interface com BIM, porque são matemática, física, química, e ao longo do curso elas vão tendo uma maior interface com BIM, são disciplinas de projeto, disciplinas muito específicas da construção civil, e acaba se tornando mais fácil da gente conseguir trazer o BIM. Eu quero mostrar aqui um ponto interessante, que é justamente introdução à engenharia civil, que está aqui no primeiro semestre, e que várias pessoas me perguntam por que a introdução à engenharia civil está como uma clara interface com BIM, né? E justamente quando a gente começou a conversar com os alunos, a gente começou a pensar qual era o nosso ponto inicial, o nosso ponto de partida para os alunos começarem a aprender BIM. E o mais lógico seria aqui no terceiro semestre, em projeto digital para engenharia, onde eles aprenderiam um software BIM. Porém, como que eles vão estar lá no software BIM, aprendendo um software BIM sem nunca ter ouvido BIM antes? Então, a gente entendeu que seria muito interessante, lá em Introdução à Engenharia Civil, a gente plantar a semente do que é o BIM. Então, lá no início, a gente já vai trazer, mostrar que existe o BIM, mostrar que existe essa metodologia, instigar os alunos a pesquisarem, para que essa sementinha tenha reverberações ao longo do tempo e esses alunos possam estar um pouco mais familiarizados com o que eles vão encontrar ao longo do caminho do curso de Engenharia Civil. A gente encontrou, então, justamente o que eu falei, a partir dos conteúdos básicos para os conteúdos específicos, um aumento muito grande das disciplinas com interface BIM, e a gente vê que no total a gente teve 56%. Então, a gente vê que mais de metade da nossa matriz curricular tem capacidade, sim, de falar sobre BIM. A partir, então, da nossa etapa 2, que foram os nossos objetivos, o NDE entendeu que o BIM está muito alinhado com os objetivos que são até vistos lá nas DCNs e no projeto pedagógico do curso, que é justamente trazer motivação aos alunos, integração entre eles, qualificá-los, melhorar a comunicação, trazer os trabalhos colaborativos e também desenvolver as competências que estão especificadas lá dentro do PPC do curso e das DCNs. Então, a partir disso, entendeu-se que o melhor cenário seria começar essa aplicação na nossa trilha de formação em construção civil e materiais de construção civil. Essa é justamente a trilha, e visivelmente ela é uma trilha com grande interface com BIM, né? Quase todas as disciplinas podem abordar BIM, e foi escolhido essas 4 disciplinas. Projeto de edificações, que vai trabalhar as questões de início de projeto arquitetônico, instalações elétricas, instalações prediais e orçamento de obras. Então, as primeiras 3 disciplinas são disciplinas justamente de projeto, onde a gente pode ter essa integração entre os projetos que são elaborados em cada uma delas. E na disciplina de orçamento, normalmente o professor utiliza projetos que os alunos já fizeram em disciplinas anteriores. Então, a gente também viu essa oportunidade de aproveitar os projetos em BIM para fazer um orçamento em BIM também. E a gente tem já também estudos que mostram o uso de BIM dentro de disciplinas de orçamento com grandes ganhos para os alunos. Então, foi essa a nossa decisão. Para fazer isso, então, a gente definiu que seriam utilizados esses 2 projetos, o projeto de residência unifamiliar e o de residência multifamiliar, onde lá na disciplina de projeto de edificações no 5º semestre, o aluno ele vai começar fazendo esses 2 projetos, e ao longo dos outros semestres ele vai então desenvolver as instalações elétricas, as instalações prediais, e lá no último semestre ele vai utilizar esses modelos para fazer o orçamento. Então, vai ser utilizado
a residência unifamiliar no orçamento analítico, que é o orçamento completo da nossa edificação, e no orçamento sumário, que é quando a gente faz as planilhas diárias, que precisa ser justamente de um residencial multifamiliar, a gente também estaria utilizando esse modelo BIM. A ideia também do NDE é que, com o avanço desse nosso projeto, possa ser incluída alguma disciplina de estruturas. Então, os alunos também poderiam incluir nesse mesmo projeto um projeto estrutural para poder estar fazendo essa integração. E lá no final, quando os alunos chegarem ao final do curso, né, quando eles terminarem aqui no 8º semestre, a ideia é pegar exemplos desses projetos completos desses alunos e levar para apresentar na disciplina do 1º semestre em Introdução à Engenharia Civil, para que justamente a gente possa estar mostrando lá no início qual é o futuro deles, o que eles podem produzir ao longo do curso de Engenharia Civil, trazendo então esse gostinho do que vai ser feito. Na etapa 3, então, que seria justamente a aplicação do projeto piloto, a gente reformulou o Moodle. Então, aqui está um exemplo de como esse Moodle foi reestruturado. Essa carinha deles ficou todas muito semelhantes. A gente tentou manter uma estrutura organizacional padrão para que o aluno possa partir de uma disciplina para outra já sabendo onde estão as informações. Então, informações da disciplina vai ser sempre a primeira caixinha onde ele vai clicar e vai estar ali o cronograma de aulas, a ementa do curso, como que vão ser as disciplinas, como que vão ser as avaliações. Então, sempre vai ter esse padrão para o aluno encontrar as informações que ele precisa. Dentro desse Moodle, a gente fez também justamente as aulas BIM. Então, já estão lá para o aluno assistir diretamente na plataforma todas as aulas de cada um dos semestres. Então, a maioria das aulas está no 5º semestre, lá em projeto de edificações, que é justamente dar esse start inicial sobre BIM. Porém, a gente tem conteúdos que são mais avançados, como, por exemplo, o conteúdo da norma ISO 19650, é um conteúdo que exige uma maior maturidade. E ele está bem mais relacionado com o orçamento. Então, ele ficou lá na disciplina de orçamento para o aluno assistir quando ele estiver fazendo a disciplina de orçamentação. E também a gente desenvolveu aulas onde a gente traz o comparativo entre BIM e a disciplina que o aluno está cursando. Então, a gente traz cases, a gente traz softwares que podem ser utilizados, trazendo uma versão um pouco mais ampla para ele não se limitar ao que ele está vendo na disciplina, mas sim ver todas as possibilidades que o BIM pode trazer para dentro daquela área que ele está estudando. E quanto aos tutoriais, a gente resolveu utilizar nesse projeto piloto tutoriais que já existiam gravados, tanto da instituição quanto outros que existem no YouTube de forma gratuita. Porque os tutoriais, eles demandam um tempo maior, né, para a gente realmente gravar e entender como que o aluno vai precisar, e a gente não sabia muito bem se ia funcionar. Então, seria um tempo aí despendido que talvez não fizesse sentido, e por isso a gente utilizou conteúdos que já existiam previamente. Na avaliação dos alunos, então, a gente conseguiu obter aí 43 respostas, e o ponto mais positivo que eles trouxeram foi a eficácia da metodologia BIM para conectar o que eles estavam aprendendo de teórico com a prática das disciplinas. Então, eles conseguiam realmente enxergar a casa, o prédio, naquele 3D, que a gente sabe que não é só isso BIM, mas isso já foi muito importante para eles começarem a dar esses primeiros passos. Só que daí, entre as dificuldades, foi justamente a dificuldade no software. Porque como os professores não tiveram esse tempo de fazer capacitação, eles não conseguiam dar esse auxílio muitas vezes em algumas dúvidas mais simples, básicas, que poderiam ser tiradas ali. O aluno, ele não tinha esse suporte, nem de monitores, nem de professores, e acabava que era justamente eles tendo que procurar no YouTube ou procurar entre colegas para conseguir encontrar os caminhos para fazer isso. E uma outra coisa que foi apontada também pelos alunos nas entrevistas online é que poucos deles tinham conhecimento de BIM realmente, do que era BIM, da metodologia. Como o professor não tinha sido capacitado, o professor acabou não cobrando o que estava nas aulas gravadas sobre BIM. E por o professor não ter cobrado, não ter uma prova, muitos deles não assistiram. E acabou que passou que eles utilizaram o software BIM
como um software de desenho. Viram vantagens, acharam legal, mas eles não conseguiram utilizar todo o potencial de BIM, que é justamente a parametrização, que é justamente fazer a modelagem correta, entender como funciona essa edificação. Então, essa foi uma dificuldade que a gente ainda precisa superar. Para os professores, eles responderam que o layout do Moodle foi o ponto mais positivo, que realmente ficou mais organizado, mais limpo, mais claro, tanto para eles utilizarem como para os alunos. E, como negativo, eles trouxeram a resposta dos alunos. Então, eles esperavam que os alunos fossem ter uma resposta muito maior, desenvolvendo trabalhos em BIM, porém, eles também viram que os alunos tiveram essas dificuldades com relação ao software propriamente dito, para fazer essas modelagens. A partir disso, então, né, a gente criou o nosso roadmap, onde a gente pode ver aqui políticas, processos e tecnologias. E cada um desses a gente tem. Em amarelo são as ações que a gente tinha antes do início do projeto de pesquisa. Em verde, até essa linha pontilhada, são as ações que foram efetivadas no projeto piloto. Em laranja são as ações, são os nossos objetivos futuros, onde a gente pode chegar. E na segunda coluna, em verde e no roxo, são as ações que a gente entende que podem ser adotadas para a gente sair desse estado inicial e ir até o nosso estado futuro. E analisando todas essas proposições do longo prazo, colocando isso, traduzindo isso lá para a nossa matriz de maturidade BIM, a gente encontraria, então, um nível de maturidade integrado. E a gente poderia estar classificado como uma alta maturidade. Então, a gente vê que realmente teria esse grande avanço dentro da instituição para subir aí 2 níveis de maturidade BIM. Trazendo um pouco, assim, de algumas outras coisas que a gente passou, né? Então, a gente entendeu que realmente não há um único caminho consolidado. É necessário entender o cenário da instituição, as perspectivas futuras, a infraestrutura, o que existe de recurso disponível, disponibilidade dos professores, dos alunos, para que tudo isso possa ser utilizado no nosso planejamento. E um ponto mais positivo que a gente observou foi justamente essa reunião com os professores. Então, eles puderam conversar sobre as metodologias de ensino, os projetos que cada um utiliza, entender que lá em projeto, em instalações prediais, a professora precisa que o nosso prédio que foi iniciado tenha um espaço para reservatório. Então, o professor lá de projeto de edificações, ele já vai cuidar para fazer a cobrança do aluno de que tenha que ter esse espaço para o reservatório, por exemplo. Então, essa comunicação entre eles nunca tinha acontecido e foi a primeira vez que aconteceu. Então, a gente vê que mesmo que a gente não tenha aí todos os alunos utilizando BIM, mesmo que recaia sobre projetos em AutoCAD, isso vai ser muito positivo, porque eles já vão ter um ganho de não ter que chegar lá na frente e ter que estar refazendo o projeto ou encontrando soluções para coisas que já poderiam estar resolvidas desde o início. Algumas dificuldades e desafios que a gente encontrou. Por exemplo, o processo de aprendizagem da graduação e o processo de modelagem correta e parametrização dos elementos. Quando a gente analisa a nossa matriz curricular, os alunos que estão lá em projetos de edificações, eles estão ainda em fases iniciais do curso, eles ainda não entendem a construção civil como um todo, os processos construtivos, eles não foram para um canteiro de obras, eles não têm essa vivência. E aí, quando a gente fala de fazer uma modelagem correta, trazer parâmetros dos elementos, fica um pouco difícil do aluno entender por que ele tem que fazer aquilo, ou como que é a modelagem correta, porque ele não entende como que se constrói essa edificação. Então, talvez dos pontos que a gente pode fazer é ter templates com paredes já pré-configuradas, porque o aluno não vai saber quantos centímetros tem um reboco, quantos centímetros eu tenho de pintura, né? Para ele são coisas que vão ser muito aleatórias e muito difíceis dele imaginar e entender sem ter essa vivência de obra, de construção civil, para poder fazer essa modelagem correta.
Outro desafio que a gente encontrou é justamente a diferença entre ensinar BIM para profissionais experientes e ensinar BIM para alunos que não possuem essa experiência técnica. Quando eu começo a fazer uma implementação BIM lá na indústria, eu tenho profissionais que já entendem tudo de construção civil. Eu vou começar a falar de conceitos técnicos de BIM, teóricos, e para eles faz super sentido. Eu vou falar sobre integração, sobre colaboração, sobre ter as informações agrupadas, sobre eu não ter que ficar procurando informação em lugares aleatórios. E para eles faz total sentido essa mudança de processo, porque eles já vivenciam as dores do processo tradicional para entender as melhoras que o BIM pode trazer. Só que quando a gente traz isso para os alunos, muitas vezes não, né? Quando eles não têm essa experiência, eles nem sabem quais são as dificuldades de um projeto tradicional. Quando a gente está falando lá na construção civil, eles não sabem que a gente tem dificuldade para pegar um projeto em papel e entender as informações que estão ali. Eles não entendem que muitas vezes a gente vai colocar um material numa parede e a gente chega lá na obra e não entende se aqui era pintura, era revestimento, o que era mesmo? Aonde que está essa informação? Quem que me disse o que é? Então, eles não têm essas dores. Então, para os alunos, acaba que a gente percebeu que é muito mais fácil a gente ensinar o software, faz, modela do teu jeito, vai ser simplificado, não vai ter todos os parâmetros, mas depois que ele entendeu a ferramenta, ele vai tendo essa experiência técnica, ele vai tendo essa maturidade para entender os erros que ele cometeu quando ele fez essa modelagem inicial. E aí ele vai aumentando a maturidade para construir modelos cada vez mais fiéis à realidade e cada vez mais coerentes com o processo da construção civil. Então, eu enxerguei muito essas duas diferenças nesse processo e eu era defensora de que a gente tinha que sempre ensinar primeiro a parte teórica para depois mexer em software, mas esse projeto também me trouxe essa outra visão dessa dificuldade que a gente tem com os alunos que ainda não têm essa experiência técnica. E a última dificuldade é justamente que esses alunos, eles têm diferentes conhecimentos, vivências, motivações, desafios pessoais, inclusive. Então, por mais que a gente traga BIM, traga novas metodologias, a gente ainda sempre vai ter essa grande dificuldade que é trabalhar com pessoas. E que é também uma dificuldade inerente do processo BIM, né? E algumas oportunidades de melhoria. Então, a gente teria ali a capacitação dos docentes, que seria uma melhoria muito grande para o nosso curso. Ensinar os softwares BIM antes do semestre de projetos, para que o aluno não tenha que aprender o software e o conhecimento técnico na mesma disciplina. Então, ele já teria o domínio técnico do software e ele só teria que aprender agora o que é projeto de edificações, o que é instalações elétricas, o que é instalações prediais. Ensinar os alunos sobre parametrização e classificação correta dos elementos. Então, por mais que eles não tenham esse conhecimento, eles precisam entender que isso existe para que eles não saiam formados modelando qualquer coisa e dizendo que eles fazem BIM. Então, isso tem que ser um cuidado também. Uma outra alteração que a gente percebeu seria fazer uma troca no projeto de edificações para que ele ocorresse no mesmo semestre da disciplina de instalações elétricas, para que o aluno já tivesse essa integração logo de cara. Entrou ali, fez o projeto de edificações da casa no início do semestre e do meio para o final do semestre ele já vai começar a fazer o projeto de instalações dessa mesma residência que ele modelou. Então, talvez isso trouxesse uma maior dinamicidade e também motivasse mais os alunos para realmente utilizar o BIM. E que essa realização do roadmap seja feita por diversas pessoas, porque nesse contexto ele foi feito apenas por mim, mas a gente vê que quando outras pessoas se envolvem, a gente consegue ter uma visão mais completa das oportunidades que a gente pode ter deixado passar fazendo análise sozinha. Concluindo, então, o nosso objetivo geral foi concluído a partir das nossas 4 etapas de implementação BIM na UFSM. A gente conseguiu cumprir a nossa matriz de maturidade BIM e a nossa matriz de análise curricular, com resultados muito positivos. A gente conseguiu
propor e aplicar o nosso projeto piloto nessas 4 disciplinas. Então, a partir dos objetivos do NDE, montamos as 4 disciplinas, organizamos os Moodles, fizemos as aulas, apresentamos, aplicamos e conseguimos também ter resultados quanto ao que foi desenvolvido. E a partir desses resultados, a gente conseguiu montar esse roadmap para que essa implementação não pare por aqui e possa realmente continuar. E como conquistas, a gente ficou muito feliz de ver a disponibilidade dos docentes em realmente participarem do projeto e estarem abertos a essa mudança que a gente propôs, a melhoria dessa comunicação entre eles, que nunca tinham parado para conversar, mesmo trabalhando em disciplinas tão similares, o fomento a palestras e eventos voltados ao BIM, que realmente começou a ter um maior peso dentro da instituição, e também a consolidação de um grupo de pesquisa voltado a BIM, que ele já tinha uma ideia inicial de acontecer e a partir da pesquisa ele ganhou um pouco mais de força para realmente se consolidar. E por último, eu deixo aqui a minha visão, que é justamente BIM é apenas uma das maneiras de a gente inovar, mas que é preciso que a instituição esteja atenta às mudanças da nossa sociedade para proporcionar um ambiente aí de melhoria contínua e inovação contínua através do fomento de atividades de pesquisa e extensão, para que a gente possa sempre estar à frente aí e trazendo as novidades da nossa sociedade para os nossos alunos e formar cidadãos mais bem alinhados com o que a gente precisa no mercado de trabalho. Muito obrigada a todos que estão aqui participando e ouvindo, e fico aberta aí para ouvir todas as dúvidas, todas as arguições da banca, para que a gente possa construir um conhecimento cada vez maior, melhor e mais completo. Bom, Larissa, obrigado. Ficaste dentro do tempo previsto, isso é um conforto para nós.